este lar que está mais além do sol. Esse lar que a gente anseia tanto, né? Que Jesus nos chame. Vamos continuar cantando sobre esse lar, hino Muito Além do Sol, de número 551, do Inário Adventista. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas seguir na glória eu terei mansão. Com minha alma triste em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo a real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Só a igreja agora. Deste mundo escuro, Cristo nos concede plena muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Um lar que de tanto ouvir falar, nós já nos sentimos neste lugar, do qual nós sentimos saudades também, né? De estar bem pertinho de Jesus. Pensa só de imaginar um lugar onde não vai ter tristeza, não vai ter dor. A gente já começa a sonhar com esse lugar, né? Nós vamos nos colocar em pé para cantar o hino Saudade, 340 do Inário Adventista. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores,
Quero convidá-los para, nesse momento, nós nos prostrarmos de joelhos na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, retornamos outra vez à sua casa, na esperança e na certeza de que o Senhor se manifestará a nós nessa noite. Viemos para louvar e exaltar o seu nome e para aprendermos da sua palavra, que nos fala com tanta autoridade, com absoluto amor. E nós queremos, Senhor, sentirmos-nos no clima celestial ao estarmos aqui na sua presença. Trouxemos as nossas necessidades, as nossas angústias, e queremos te pedir que o Senhor atue na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, as nossas famílias que representamos aqui. Há tantas necessidades que trazemos diante do Senhor. E nós queremos, Senhor, colocá-las aqui sob o seu altar. Pedimos a clara manifestação da sua presença, do seu poder e da sua misericórdia nas nossas vidas. Que o Senhor nos atenda. Que o Senhor cuide do seu povo, não apenas aqui nesse lugar, não apenas os que estamos nesse momento na igreja, mas o seu povo nessa cidade, o seu povo ao redor de todo o mundo. Que a sua bênção se estenda sobre nós, que o Senhor nos proteja e que nós avancemos com absoluta fidelidade ao Senhor até o dia em que haveremos de ser trasladados desse mundo para o encontro contigo. Por isso nós nos entregamos ao Senhor e suplicamos essas bênçãos, esses favores, pela vitória eterna de Cristo que foi alcançada no Calvário. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos então começar assim, um dos temas mais extraordinários que nós encontramos no livro do Apocalipse. Você que tem vindo continuamente, tem se habituado nos nossos estudos acerca dos temas que João recebeu como visão. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo nessa noite. Você que também nos assiste pela internet, eu quero dizer que onde você estiver, a nossa oração é para que Deus o abençoe. Porque os temas que nós temos estudado aqui, são temas assim importantíssimos. São temas que falam acerca do tempo em que nós estamos vivendo. Os nossos dias. O presente e o futuro que se avizinha rapidamente. Para darmos introdução, esta é a disposição esquemática do livro do Apocalipse. O Apocalipse, como temos visto, ele começa com uma abertura, que é uma parte introdutória de alguns versos, e ele é concluído com um encerramento com mais alguns versos. E entre abertura e encerramento, nós temos um conjunto de 8 visões. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas ali está em destaque, porque esse é o tema que nós começamos hoje. E além disso nós temos o grande conflito, as 7 pragas, a queda de Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém. As 4 primeiras visões, elas têm que ver com a porção histórica do Apocalipse. Por que é que nós chamamos isso de porção histórica? Porque praticamente todas essas visões já se cumpriram, ou vêm se cumprindo desde os momentos em que João recebeu estas visões, até os nossos dias. E então assim, os últimos elementos dessas visões, eventualmente ainda apontam para o futuro, um futuro muito próximo. Nessa linha estão as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e o grande conflito. E há 4 visões, que são as 4 últimas, que têm que ver com a porção escatológica, ou seja,
Escatologia tem que ver com o estudo do futuro, aquilo que ainda acontecerá. Então eu tenho dito algumas vezes que não precisamos esperar que Jesus venha nessa próxima semana. Não precisamos nos desesperar com o fato de que eventualmente o mundo acabaria em 21 de dezembro, como pregam algumas pessoas, como dizem alguns. Isso não acontecerá. Há ainda elementos preditos na palavra de Deus que não aconteceram. Quando nós olhamos para o cenário global, para as coisas que acontecem, nós percebemos que esses sinais, já podemos percebê-los, esses sinais que se cumprirão daqui até o momento em que veremos a face de Cristo. Já há muitos elementos palpáveis que nós podemos identificar no planeta. Mas afirmamos com certeza que Cristo não vem ainda durante alguns poucos anos pela frente. Porque há fatos que não se cumpriram. E nós vamos ver detalhadamente esses fatos à medida que nós estudarmos as 7 pragas, a queda de Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém. Um outro detalhe que nós vimos, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, nesse slide, é que o Apocalipse nos foi dado através de um quiasma, que é uma forma literária. É como se nós pegássemos um espelho e colocássemos no centro. Então, as 4 primeiras visões, elas estão relacionadas às 4 últimas visões. De que maneira? A primeira visão, que é a visão das igrejas, ela se ajusta exatamente àquilo que nós veremos na Nova Jerusalém. Aquilo que foi prometido aos crentes, o que vencer receberá uma pedrinha branca com novo nome, etc. Todas as promessas feitas às igrejas, nós vemos o cumprimento dessas promessas quando João tem a visão da Nova Jerusalém. Porque aquilo que a princípio era promessa se torna a realidade concreta quando nós chegarmos lá. Vimos que os selos se contrapõem ao milênio, ou seja, a 2ª e a 7ª. Era de se esperar que a 3ª estivesse para a 6ª, mas não é isso que Deus faz. A 3ª visão, que é a visão das trombetas, ela se vincula à 5ª, que é a visão das pragas. E a 4ª visão, que é a visão do grande conflito, ela se contrapõe à visão da queda de Babilônia. Vamos ver se eu consigo retornar aqui. Acho que não, hein? Pode ajudar aqui? Ou se não, passar aí, por favor. Ok. Então passa mais um slide. Mais um. O próximo. Este. Então veja só, como é que essas visões se contrapõem? Como é que essas visões se contrapõem? As 7 trombetas, que é o que nós começamos a estudar hoje, ela nos fala acerca de juízos severos de Deus que advertem o mundo. Advertências estão contidas nas 7 trombetas. E quando nós chegarmos às pragas, nós veremos juízos extremos de Deus que punem o mundo. E quando nós olhamos para a realidade desses fatos, nós percebemos o seguinte, que os juízos severos que têm que ver com advertência, eles são apresentados no mesmo contexto das pragas que serão derramadas no momento final da história. Então veja só, as advertências, elas têm que ver com fatos que acontecerão na terra, no mar, nos rios e fontes de águas, no sol, na lua e nas estrelas. Há escuridão, abismo e gafanhotos. Alguma coisa acontece no rio Eufrates, e altas vozes clamam, o reino é de Cristo. Isso como advertência.
Mas quando nós vamos para as 7 últimas pragas, então esses elementos se repetem de forma devastadora no planeta. E eles também acontecem na terra, no mar, nos rios e fontes de águas, no sol, a escuridão sobre o trono da besta. Alguma coisa acontece no rio Eufrates e uma voz grita: está feito. Então nós percebemos que na terceira visão, que é a visão das trombetas, nós temos predições, nós temos advertências que aconteceriam ao longo da história. E essas advertências tinham um significado extremamente grande, muito reveladores os significados das trombetas, porque eles nos dizem detalhadamente aquilo que nós haveríamos de enfrentar no futuro, no momento final da história. Como é que começa essa visão? João diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Nós já vimos também que o 7 no Apocalipse é um número que representa perfeição, plenitude, totalidade. 7 anjos, portanto, significa a plenitude do exército de Deus, os anjos celestiais. João, no capítulo 4, já os havia visto, quando ele tem a visão do trono de Deus. E ele viu que havia milhões de milhões e milhares de milhares. Esses são os que restaram. Porque você se lembra que a terça parte dos anjos, quando houve a rebelião no céu, eles seguiram o dragão. Mas aqueles que restam no paraíso de Deus, são milhares e milhões de milhões que o servem. E a plenitude desses anjos está diretamente envolvida com aquilo que acontece nesse planeta. Eles estão preparados, estão alinhados com Deus na missão de resgatar-nos. Eu me lembro de uma história, capitão Scott O'Grady, em 1995, a Times contou a história desse homem. Ele estava na guerra da Bósnia, era um dos pilotos da força americana ali. E quando ele percebe, sobrevoando uma cidade onde ele lançaria alguns mísseis, o avião dele é atingido. E ele diz que a única coisa que ele pensou naquele momento foi na alavanca dourada que estava entre as suas pernas. Ele puxou a alavanca e foi ejetado. E quando ele caiu, havia um paraquedas de segurança. E quando ele cai, ele tinha apenas um kit de sobrevivência. E nesse kit de sobrevivência havia um rádio. Mas o clima era muito ruim. E as ondas de rádio ele não conseguia falar. Ele conseguiu um único contato, dizendo mais ou menos as coordenadas onde ele estava. E ele esperou o resgate, os dias começaram a se passar. Passou o primeiro dia, o kit de alimentação, a água. O segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. E ele começou a se desesperar, ele imaginou que não haveria resgate. Quando chegou o 7º dia, que ele já não tinha absolutamente quase nada em que se agarrar, nenhuma esperança. À noite ele ouviu um som. Ele passou esses 7 dias sem saber que do outro lado do planeta a sua mensagem tinha sido ouvida. O próprio presidente dos Estados Unidos estava diretamente envolvido no resgate daquele homem. E ele, contando mais tarde à Time, ele diz que com precisão cirúrgica, por volta da meia-noite, uma semana depois da queda, para ali um helicóptero. E ele é resgatado e volta para os Estados Unidos. Havia uma operação de comando preparando o resgate. Deus tem uma operação de comando no céu, preparando o resgate de homens e de mulheres. Ele não conta com generais humanos. Ele conta com um exército de anjos. Milhões de milhões, milhares de milhares. E esses seres foram vistos por João, na sua plenitude, em pé diante de Deus. Por que em pé?
porque eles estão prontos para ouvirem as ordens de Deus. E quando a gente passa esse primeiro texto, nós já vimos isso em outras revelações. Nós vemos que nas outras visões, sempre que a visão é introduzida, nós temos alguma vinculação da visão com os elementos que havia no santuário terrestre. Aquele santuário que Deus apresentou para Moisés como modelo. O projeto de resgate dos seres humanos. Estava ali. Então, quando João olha, ele vê um outro anjo que fica em pé junto do altar. E havia um incensário de ouro. Você se lembra que isso era o tabernáculo. Nós tínhamos o candelabro de 7 lâmpadas, tínhamos a mesa dos pães e tínhamos o altar do incenso. Daquele altar, as orações ou o incenso de cheiro suave subia continuamente diante de Deus. Continuamente. E agora João vê nos céus que aquele incensário está ao lado de um dos anjos. E o anjo recebe esse incenso, esse cheiro suave. E nós já havíamos também visto lá nos 7 selos, que esse cheiro suave são as nossas orações que sobem ao trono de Deus. É por isso que os anjos estão de pé diante do altar. Há 7 anjos, a plenitude dos anjos de Deus. A mensagem seguinte é que eles estão recebendo as nossas orações e estão apresentando os nossos pedidos a Deus. E do trono, Deus os comissiona com tarefas especiais. Proteger as nossas vidas, proteger as nossas famílias, prover aquilo de que necessitamos. Porque tudo o que nós recebemos nesse mundo, nós só recebemos por causa da misericórdia de Deus, pela graça do Senhor. Proteção. Então, se você entrou pela porta da igreja nessa noite, se você vai ter uma boa noite, vai ser despertado amanhã para a sua luta da semana, para conquistar o pão, tenha isso em mente. Se não fosse pelo Senhor, nós não viveríamos nem um instante mais. Porque o ar que nós respiramos vem dele. O pão que nós comemos é o resultado da bênção dele quando a chuva rega a terra. Tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo, tudo aquilo que nós temos pela misericórdia do Senhor. Essas são as 3 visões que nós estamos acompanhando. A primeira delas era sobre as cartas às 7 igrejas. A segunda, os selos. E agora, as trombetas. A primeira visão, ela falava apenas para os crentes. Era uma mensagem direcionada àqueles que ao longo da história permaneceram na fé. Os riscos, as dificuldades, as lutas. E a certeza de que Deus caminha entre nós, porque as igrejas são simbolizadas por aquele candelabro de 7 lâmpadas, lâmpadas que não podem se apagar. É nesse sentido que Deus havia dito que nós havíamos sido chamados para sermos a luz do mundo, porque Ele nos limpa, Ele nos prepara. O divino acendedor de lâmpadas está pronto para limpar a sua vida, a minha vida, para que nós brilhemos. E as pessoas vendo as nossas boas obras, o brilho que emana de nós, porque Ele está em nós, as pessoas glorificariam a Deus. E se tornariam também seus seguidores, comporiam o exército de Cristo. Em seguida, Deus amplia a visão, porque Ele está interessado em todos. Toda nação, tribo, língua e povo. Ele quer que o evangelho alcance a todos. Então agora ele apresenta uma mensagem de um alcance maior, a visão dos selos. Não apenas para a igreja, mas para toda a civilização ocidental onde o cristianismo foi pregado. Estudamos isso nas semanas passadas. E agora,
na visão das trombetas, nós vemos uma revelação ainda maior. As 3 grandes religiões monoteístas, que dizem acreditar no mesmo Deus, Criador dos céus e da terra. Os judeus estão inseridos nesse contexto. Os cristãos estão inseridos na mensagem das trombetas. E também os muçulmanos, que afirmam crer em Alá, mas Alá é apenas a forma como eles chamam o Deus Jeová. Tanto que se em algum momento você tiver curiosidade para estudar o que é a religião muçulmana, você perceberá que os profetas muçulmanos são quase todos eles profetas que nós encontramos também na Bíblia. Como Musa, para eles, para nós Moisés, Ibrahim, para nós Abraão, Jesus, eles também o reconhecem como Isa. E eles têm um profeta a mais, que é Maomé, que para eles é o maior e o principal dos profetas. E com isso nós não concordamos. Mas eles afirmam crerem também no Deus Criador dos céus e da terra. Versos 3 e 4. Foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro. Por que há muito incenso? Por que é dado a ele? É porque você e eu, seguidas vezes durante os nossos dias, nos colocamos de joelhos diante de Deus. E pedimos que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, que Deus cuide da nossa vida. Então essas orações que são recebidas, elas são recebidas no trono de Deus. Os anjos estão ansiosos por atender esses pedidos. E eles submetem os nossos pedidos ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Esse altar de ouro, para onde sobem as nossas orações, olha que boa nova. Esse altar está diante do trono. Então, o que Deus está afirmando através de João, uma visão especial no livro do Apocalipse, que é a síntese final da Bíblia, o que Deus está nos dizendo é que quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós nos colocamos diante dele, as nossas orações não param no teto da casa. Elas sobem até o trono daquele que é o Senhor de todas as coisas. Aquele que criou o universo. Aquele que pode todas as coisas. Ele é o nosso Senhor. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Eu preciso lembrar você que daquele altar de incenso, o que os sacerdotes deviam colocar eram aromas suaves. Então, quando eles entravam naquele lugar, havia um odor agradável, especiarias. Os sacerdotes, Arão, os seus filhos, foram instruídos a colocar sobre o altar de incenso ervas de bom odor, aromáticas, porque isso representava cheiro suave, um cheiro agradável. O que Deus está nos dizendo aqui é que as nossas orações são agradáveis. Deus tem a intenção de atender-nos. Ele se compraz, Ele se agrada de cuidar de nós. E se você tem dúvidas, olhe para a história de Cristo, olhe para a vida dele. Num determinado momento, já no ocaso do seu ministério, a última semana, um dos discípulos vira para ele e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele diz então: há tanto tempo tenho estado convosco, quem me viu, viu o Pai. Cristo, que tinha apenas 3 anos e meio para revelar a face de Deus diante dos homens,
nunca é encontrado apressado. Ele caminha entre nós com majestoso domínio do tempo, sempre solícito, disposto a atender às necessidades humanas. Nós o vemos parando a multidão para curar leprosos, para dar vista a cegos. Essa mensagem de Cristo, ela é muito significativa. Ela nos diz que Ele está pronto a ouvir as nossas preces. E Ele está disposto a atender-nos sempre. Ok? Tivemos um probleminha ali. Acredito que os meninos vão conseguir enviar lá da frente. Queridos, vamos então entrar agora no contexto de trombetas. Depois das orações. Por que é que Deus usou esse símbolo para introduzir a mensagem? A pergunta é: em que circunstâncias as trombetas eram utilizadas? Acho que vamos conseguir voltar aqui. Não vou conseguir passar daqui? Então passa daí, por favor. Veja só, aqui nós temos uma prova de que as orações sobem como incenso. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. O salmista sabia disso. As nossas orações sobem em cheiro suave. Avança, por favor. Em seguida, acontece algo extraordinário. Veja só. O anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Há uma pergunta aqui. O mesmo Deus que está disposto a ouvir as nossas preces e atender-nos, será que Ele também nos pune? Será que Ele nos corrige? Será que às vezes Ele permite que sobrevenham à nossa vida momentos de tristeza e de dor, com o objetivo de sermos corrigidos? O que significa, portanto, fogo ser lançado do trono de Deus à terra? Será que além de amar, Deus às vezes nos trata com algum ar de severidade, de correção? A resposta é sim. Avança um slide, por favor. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O que significam essas trombetas? A primeira questão que a gente tem que entender é o seguinte: quando é que as trombetas eram usadas na história de Israel? Para entender por que é que Deus utilizou trombetas. As trombetas eram tocadas em circunstâncias especiais. Por exemplo, quando o povo se prepara para invadir Jericó, eles rodeiam a cidade durante 7 dias e no último dia eles rodeiam a cidade 7 vezes. E então eles tocam as trombetas e os muros caem. As trombetas eram um chamado para a guerra, preparo. Preparem-se porque há uma batalha diante de nós. As trombetas eram utilizadas em sinal de advertência, muitas vezes. Quando chegava o dia do juízo em Israel, que era o Yom Kippur, o 10º dia do 7º mês, todos os anos, meses judaicos, chegava o momento em que o santuário seria purificado. Isso acontecia uma vez por ano. Era no 10º dia do 7º mês. Quando se aproximava esse dia, as trombetas eram tocadas. Preparem-se, agora não para a guerra,
mas preparem-se para o juízo de Deus. Havia outras circunstâncias em que as trombetas eram tocadas. Quando era necessário que o povo se preparasse para grandes reformas. Porque eles haviam se afastado tanto de Deus, que Deus precisava convidá-los com um acorde de trombeta. E quando você ouve um acorde de trombeta, se você está meio sonolento, se você está descuidado, se você está atento em outras coisas, o toque da trombeta chama a sua atenção imediatamente. E há momentos na história da Bíblia que Deus anuncia que o amor precisa gritar, para que nós não nos desviemos da fé. São as advertências, é o amor que pune. Vou dar um exemplo, vocês vão entender. Joãozinho atravessa a rua correndo atrás de uma bola. E o pai, que está olhando a criança brincar na rua com a bola, percebe o perigo, porque há carros passando. E quando há carros passando e Joãozinho vai atravessar a rua e há o risco dele perder a vida, o pai que ama o Joãozinho não vai falar: Joãozinho, cuidado, volte, está vindo um carro. O pai grita: Joãozinho, cuidado. O amor às vezes grita. Isso é o significado das trombetas. A criança de 3 anos que se aproxima do fogão, onde há uma chaleira fervendo com água, e a mãe que está do outro lado da cozinha e percebe que a criança está levando a mão para derrubar a chaleira sobre si, ela dá um grito: meu filho, não toque, porque isso pode ser prejudicial para você, não toque. O amor grita muitas vezes. As trombetas do Apocalipse foram inseridas ali, porque elas representam gritos de Deus ao longo da história. Porque há o risco de nós estarmos dormindo na fé, dormindo dentro da igreja, consolados muitas vezes não por Deus, mas com as benesses que gozamos nesse mundo. Bom emprego, uma boa casa, saúde. E às vezes a gente tem a impressão de que esse mundo é que é o nosso destino final, que nós viveremos aqui para sempre. Deus então grita conosco através das trombetas. É preciso estarmos atentos ao que está acontecendo à nossa volta. O amor é, portanto, um grito de Deus. Veja só aqui alguns exemplos. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico, o alpendre e o altar. Queridos, nós estamos vivendo esse momento da história. O momento em que há tantas pessoas acomodadas, preferem às vezes num dia à noite assim, se divertirem com programas de televisão, se ocuparem com outros afazeres, e desprezam a bênção de ouvir a palavra do Senhor. Isso às vezes acontece conosco. Às vezes nós somos desafiados a jejuarmos, orarmos, nos prepararmos para o enfrentamento dos embates contra o príncipe das trevas. Porque Paulo já havia nos advertido, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra poderes terríveis que conspiram contra nós. E nós não somos nada se não buscarmos fortalecimento em Deus, no poder dele. Nós estamos perdidos. As trombetas são tocadas para advertir-nos. No mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação.
por toda a terra, porque Deus está realizando o juízo. E se nós não temos consciência disso, vivemos como se isso não existisse. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. Isso acontece quando Deus está trazendo a lei através de Moisés. A lei que Deus havia escrito com seu próprio dedo. E nesse momento trombetas soaram no acampamento, de forma vibrante. O povo percebeu. Mas nos nossos dias, a lei do Senhor, escrita pelo seu próprio dedo, tem sido desprezada. Trombetas deveriam anunciar a realidade do plano de Deus para a vida de todos os homens. Alcancem a salvação, mas muitos permanecem de ouvidos fechados, recusando-se a ouvir a voz de Deus. Quando isso aconteceu, Cristo entra no templo, que era a alternativa de Deus para que a sua palavra fosse ensinada. A proclamação da verdade acontecia dentro da igreja. E as pessoas haviam feito da igreja um lugar de ganhar dinheiro. Então, quando Deus chega e vê aquela realidade concreta, ele vira as mesas dos cambistas. Pega um azorrague, um chicote, e eles são expulsos do templo, porque a casa de Deus devia ser uma casa de oração. Uma casa de onde incenso subisse ao trono de Deus no céu. Esse é um texto de Apocalipse. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então pode ser que em algum momento da sua vida, da minha vida, nós passemos por dificuldades. Pode ser que o vale da sombra da morte se coloque no nosso caminho. Não é porque Deus não nos atenda, não é porque Ele não cuide de nós. É porque às vezes nós precisamos ser sacudidos em relação àquilo que de fato interessa. Ao tipo de vida que nós precisamos ter. Como é que nós precisamos viver nesse mundo. Então às vezes nós enfrentamos dificuldades. Não é isso que Deus gostaria de fazer. O pai não gostaria de gritar com Joãozinho enquanto ele atravessa a rua. Mas para que o pai não gritasse, seria necessário que Joãozinho fosse atento ao perigo. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Quem é punido? Como é que Deus age? Como é a punição? Há duas maneiras através das quais Deus nos pune. O amor nos pune para nos arrependermos e para modificarmos o curso de nossas vidas. E o amor pune às vezes os nossos inimigos a fim de proteger-nos da sua crueldade. Vou dar um exemplo para vocês. Duas crianças, filhos do mesmo pai, o Joãozinho e o Pedrinho. O Joãozinho bem pequeno, 3 anos, o Pedrinho já tem 8. E há uma lata de biscoitos. E quando o pequenininho vai levar a mão para pegar os biscoitos, o mais velho bate na mão da criança, empurra ela para lá e traz a lata de biscoitos para o próprio colo. O que o pai vai fazer? O pai precisa repreender o mais velho, porque a criança menor também tem que ter acesso à lata de biscoitos. Então considere que a lata de biscoitos é a verdade. Muitas vezes, ao longo da história, Deus puniu nações inteiras, povos inteiros, porque eles queriam impedir que crianças tivessem acesso à palavra de Deus. Veja, por exemplo, o que acontece com a história dos judeus. Eles tinham o evangelho eterno para anunciar a todos.
E eles se fecharam dentro da sua própria nação e não compartilhavam nada disso. Não queriam permitir que os gentios se alimentassem da verdade e os desprezavam. O que Deus faz? Deus pune os judeus. De que maneira? Ele tira a proteção com a qual eles haviam sido revestidos. Quando começa a história da igreja cristã, os romanos estão no poder e eles querem silenciar a nação santa, os filhos e filhas de Deus que surgiam, porque a mensagem de Cristo não permitia que eles se calassem. Como durante 200 anos, 300 anos, o poder romano quis impedir que a mensagem de Deus veiculasse livremente, Deus tira a sua proteção do Império Romano e eles caem fragorosamente diante de tribos bárbaras. Deus muitas vezes pune os nossos inimigos a fim de proteger-nos da sua crueldade. Como são as punições de Deus? Nós temos aqui alguns exemplos. Ele remove a sua proteção e nós nos punimos com os nossos próprios erros. Pense em Judas. Ele trai Jesus. Em seguida ele se desespera. E ele não busca a Cristo, que era o único que podia perdoá-lo. Você se lembra da fala gentil de Deus para Judas? No horto, com um beijo, traz o Filho do Homem. Palavras de tristeza. Cristo sabia qual seria o final de Judas. Ele atentaria contra a própria vida. Muitas vezes, Ele permite que nós mesmos tragamos a punição sobre nós, por causa dos nossos pecados. Outras vezes Ele remove a sua proteção, permitindo que outras pessoas nos punam. Se você ler, por exemplo, o livro de Jeremias, o livro de Isaías, você vai ficar assustado com quantas vezes Deus se dirige aos judeus dizendo: não dobrem os joelhos a outros deuses, deuses de barro, de pedra, de madeira, que não podem ouvir, não são nada. Mas quantas vezes vocês preferem se submeter a essas divindades impotentes e desprezam o Senhor dos céus? Se vocês continuam vivendo assim, não há justificativa diante do universo para que eu continue protegendo vocês. Cristo, então, anos mais tarde, quando ele chega sobre Jerusalém, na última semana que ele passou entre nós, ele chora sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que desprezas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntá-lo como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas você não quis isso. Você desprezou os profetas, você desprezou tudo. E está chegando o momento que eu terei que tirar a minha proteção da sua vida. Isso é sério, querido. Porque Jerusalém, a história dos judeus, é só um tipo da história da nossa vida. Quantas vezes Deus, na sua infinita compaixão e bondade, tem tentado proteger a sua vida, a minha vida. E quantas vezes nós desprezamos a proteção de Deus. Chega um momento que não há justificativa, Deus tem que se afastar e permitir que você e eu colhamos o resultado da nossa transgressão. E então nós sofremos, nós nos desesperamos, porque se não for em Deus, não há esperança para a sua vida e nem para a minha. Além disso, há as vezes em que Deus realiza os seus próprios juízos, que é o momento em que nós recebemos gritos, palmadas de Deus, porque estamos desviados dos nossos caminhos. Vou dar exemplos para você. Quando Deus realiza juízos,
Esses juízos não são lançados assim ao acaso, não. Deus nos avisa, Deus é um pai amoroso. Deus é o pai que chama o filho e diz: olha, filho, as coisas na nossa casa vão funcionar dessa maneira. O dia que você transgredir, a punição será esta. Só que Deus não passa a mão na nossa cabeça. Ele realiza as coisas que Ele promete. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Ali houve um juízo de Deus. As pessoas não foram tomadas sem que houvesse um aviso. Você se lembra que antes da destruição, Deus desce do céu e vem conversar com Abraão. Abraão, eu estou vindo para destruir uma cidade, Abraão. E Abraão diz: Senhor, mas se lá tiver 50 justos. Eu não estou pensando na cidade inteira, mas eu estou pensando pelo menos nos descendentes de Ló. Porque eles são fiéis ao Senhor. Eu acredito. Acredito que são. Então ele tem uma dúvida, mas pode ser que aquele filho, aquele neto, aquele sobrinho tenham se desviado do caminho. Então, Senhor, que não sejam 50, que sejam 45. E aí ele vai descendo. E se fossem um pouco mais do que 4, a cidade não seria destruída por amor dos 4. Os juízos de Deus são juízos anunciados, todos eles. Antecipadamente, eles não pegam a ninguém de surpresa. Pense no dilúvio. Durante 120 anos, Noé pregou que o mundo seria destruído. Aqueles que não entraram na arca, não entraram porque não quiseram. Aqueles que em Sodoma e Gomorra quiseram permanecer no pecado, não foram salvos porque não quiseram ouvir as advertências de Ló e da sua família. E Ló acaba perdendo todos os seus filhos que já haviam casado. E acaba perdendo também a sua esposa. E ele sai da cidade, ele e 2 filhas. Você se lembra da história? Deus continua nos advertindo. O que será o juízo final? O que são as trombetas como representações de advertência de Deus para a nossa história em relação aos fatos que se deram no passado? Ninguém é pego de surpresa. Ele estabelece como será o caminho. Um outro detalhe em relação aos juízos de Deus é que os juízos de Deus não atingem aqueles que são fiéis a Ele. Não atinge. Por exemplo, no dilúvio, Noé e sua família foram poupados. E o juízo de Deus se abateu sobre todo o restante da humanidade. No juízo em Sodoma e Gomorra, o juízo atinge a cidade toda, menos aqueles que haviam permanecido fiéis a Deus. Na rebelião do deserto, quando o povo havia saído do Egito e estava indo para Canaã, o juízo atinge centenas de pessoas na rebelião de Coré, Datã e Abirão. Mas aqueles que permanecem firmes em Deus não são atingidos. E se você começar a olhar os juízos da Bíblia, quando Deus os envia, eles não atingem os crentes. Quando você lê as 7 últimas pragas que se abaterão sobre esse planeta, você percebe que nenhum daqueles que tem a sua fé depositada em Deus é atingido. As 7 pragas são derramadas sobre os impenitentes apenas. Elas não atingem a todos. O juízo de Deus é assim, ele é avisado antes. Ele não atinge quem não deve ser atingido. E os juízos de Deus são atos de amor. Passa para mim, por favor, mais uma vez. E agora, depois de tudo isso, nós estamos prontos para estudarmos a primeira trombeta.
Eu acredito que pelo menos a primeira trombeta, só para você sair daqui com o gostinho, a gente faz em 10 minutos e nós vamos embora. Tá bom? Primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Essa é a primeira parte do verso. A primeira trombeta é um verso só. Eu já disse para vocês que não tem jeito da gente compreender Apocalipse se a gente não pegar uma chave para abrir a porta, né? E a chave é abrir o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento que vai dizer para nós o que significam essas coisas. Porque à primeira vista isso é incompreensível. Quando o anjo toca advertindo, há saraiva e fogo de mistura com sangue, que são atirados à terra. Avança para mim um slide. Salmos nos diz isso, que ele converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. As coisas começam a fazer sentido. Aqueles que esperavam as bênçãos de Deus em forma de chuva, para que o grão germinasse, eles não recebem a bênção. Mas eles recebem algo que representa destruição, necessidade, falta de pão. Saraiva, fogo e sangue. Sinal de guerras, de tempo de necessidade ao invés de fartura, tempo de tristeza ao invés de alegria, tempo de sofrimento, tempo de angústia, tempo de morte. O que Deus está anunciando através da primeira trombeta é que haveria um tempo de sofrimento, significativo sofrimento, que resultaria em morte. Quando isso acontece? De que fenômeno, de que fato nós estamos falando da história? Avança mais um slide, por favor. Quando cai fogo, você sabe que o fogo destrói tudo. Saraiva são pedras que caem. E sangue produz morte. É o resultado. Quem é atingido por uma pedrada vai sangrar. E se a pedra for muito grande, vai sangrar até a morte. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Então nós temos que fazer uma pergunta: o que é a terça parte da terra? A Bíblia nos fala sobre isso? O que são árvores e o que é a erva verde? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Eu não consigo explicar isso para vocês. A Bíblia que tem que explicar isso para nós todos juntos. Avança um pouco, vamos ver que textos nós temos. Olha só a expressão terça parte aparecendo nesse contexto, de 2 Crônicas. Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. Você sabe em que contexto isso aparece? Havia sido feita uma convocação para todos os levitas, os descendentes da tribo de Levi que havia em Israel, para que eles fossem para Jerusalém, para cuidar das coisas do templo no sábado. Uma terça parte deles para ficar na porta da igreja, na porta da entrada do templo em Jerusalém. Se eles ficassem todos ali, não podia entrar ninguém, porque era gente demais. É como se, para recepcionar as pessoas à porta aqui, nós levássemos quase que todos os que estamos aqui. Isso não ajudaria. Então, a terça parte não representa a totalidade. É uma contagem simbólica, é um número representativo, que indica uma parte que seja suficiente dentro do todo. Mas pode ser que eu esteja, ao dizer isso, você pode pensar sentado aí do banco, que eu estou forçando o texto. Mas vamos pegar um outro texto para você ver que isso de fato é uma indicação de Deus. Olha só, esse texto deixa tudo absolutamente claro. O que é terça parte? Quem na concha de sua mão mediu as águas
e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa? Opa, o que é um éfa? Um éfa é uma medida de volume, uma vasilha, onde cabem 22 litros. A terça parte disso é 7,333 dízima, um pouco mais que 7 litros. Seria suficiente para conter todo o pó da terra? Não. Então a terça parte, usada no Apocalipse, quem vai dizer para nós o que ela significa é a própria Bíblia. A terça parte é um número representativo do todo, que seja suficiente para que um determinado fenômeno aconteça. Vamos avançar um pouco mais. Aqui agora nós vamos ver o que é erva verde. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E o que vai acontecer? Brotarão como a erva, como salgueiros junto às águas correntes. Deus está dizendo que aqueles sobre quem a sua bênção é derramada, essas pessoas são como a erva que brota. Avança um pouco mais. Há muitos textos na Bíblia que falam a mesma coisa. Ele, aquele que não anda na roda dos ímpios, que não se assenta junto dos escarnecedores, mas que deposita a sua confiança em Deus, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meu querido, você e eu somos erva, plantados no jardim de Deus, para que debaixo da folhagem que nasce da sua vida, as suas obras, pessoas possam ser abençoadas e protegidas do sol, protegidas muitas vezes dos raios, das chuvas, protegidos. Avança um pouco mais. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Avança um pouco mais. Vamos agora ler o texto inteiro, que isso aí agora a primeira trombeta fez absoluto sentido para nós. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve tristeza, houve miséria e houve morte. Essas coisas aconteceram na terra. Tristeza, sofrimento e morte. Foi então queimada uma parte daqueles que haviam recebido a mensagem de Deus. Sofrimento para aqueles que haviam recebido a mensagem de Deus. Agora, você sabe que nós já estudamos nas igrejas e no Apocalipse que todas as visões foram dadas de forma paralela, ou seja, são fatos que acontecem na mesma porção de tempo. Então a primeira trombeta necessariamente tem que ver com o tempo da primeira igreja e do primeiro selo, o cristianismo da igreja primitiva, que acontece até o final do primeiro século. Então a pergunta é: qual é o grande fenômeno que acontece no primeiro século, que representa miséria, sofrimento e morte, e que atinge o povo de Deus? Avança um pouco, por favor. Jerusalém, no ano 70, é destruída. O grito que Deus dá para que Joãozinho ouvisse, para que todos os cristãos ouvissem, é esse: como Jerusalém despreza a salvação de Jesus Cristo,
e pede que o sangue dele caia sobre eles e os seus descendentes. Quando eles rejeitam o amado de Deus, João diz isso no seu evangelho, ele veio para aqueles que eram seus, e os seus não o receberam, ele foi rejeitado pela nação que ele viera salvar, a priori. Você se lembra da conversa de Cristo com a samaritana? A samaritana perguntava, onde que é o lugar de adoração? É em Samaria ou é em Jerusalém? E Cristo dizia assim, a salvação vem por intermédio dos judeus, porque o Messias foi prometido lá para Abraão, então ele vem de lá. Então essa mensagem de advertência tem que atingir os judeus. Você se lembra dos 70 anos? Das 70 semanas que estavam destinadas sobre o povo judeu, aqueles 490 anos de história, até o momento final de oportunidade que Deus concedia a eles. Aquele verso que eu disse há pouco aqui, Cristo chorando sobre Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e tal, quando ele termina esse verso, sabe qual é o verso seguinte? A vossa casa vai ficar deserta, não vai sobrar nada. Eu quis protegê-los como a galinha que cuida dos seus pintinhos, mas vocês rejeitaram a minha proteção. Como vocês rejeitaram o amor de Deus, eu não posso continuar protegendo vocês, porque não é justo para com os outros seres humanos. Então eu vou afastar a minha proteção. É assim que muitas vezes Deus pune. Ele se afasta. E nós somos entregues à consequência dos nossos atos de rebeldia. Então Jerusalém foi punida. Avança um slide mais. Isso é Joséfo escrevendo. O Joséfo é o grande historiador judeu do primeiro século. Ele diz assim, futuros visitantes não conseguiam crer que Jerusalém alguma vez tivesse sido habitada. Se você um dia lê na história o que aconteceu em Jerusalém, é de chorar. Mães comeram seus filhos. A fome no cerco foi tão grande que eles pegavam das sandálias o couro e comiam aquilo. Porque você se lembra que as cidades no passado eram muradas. E para que um exército não invadisse, eles não podiam abrir os grandes portões. E a provisão de comida dentro da cidade ia acabando. E aí havia fome, aflição, desespero. E Jerusalém foi sendo destruída assim. Pessoas morrendo doentes, outras por inanição. E alguns tiveram que comer cadáveres. Até o momento em que Tito consegue romper os muros da cidade e ele entra na cidade. E a cidade foi completamente destruída. O templo não restou absolutamente nada. Cristo havia antecipado isso. Estão vendo essa construção? Eu digo a vocês que não restará aqui pedra sobre pedra. O momento do cerco da filha do meu povo. Avança um pouquinho mais. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Isso aqui falando sobre Jerusalém. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram. Pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Eu desafio você, que permanece na fé, que está ouvindo Deus tocar as trombetas, não queime incenso a Baal. Não adore deuses estranhos. Não permita que na sua casa, no recôndito do seu lar, no lugar onde você precisa proteger a sua família, entrem instrumentos, elementos que sirvam para desonrar o nome de Deus. Nas coisas que você vê, nas coisas que você ouve, nas coisas que você usa.
Avança um pouco mais. Jesus profere em Lucas essa advertência. Ele estava falando de um outro contexto e ele usa uma árvore. Então Jesus profere a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, por que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Querido, que isso não aconteça na sua vida e nem na minha. O Senhor que nos limpa, que nos protege, que cuida de nós, Ele quer encontrar frutos na nossa vida. Ele produz os frutos, nós somos apenas instrumentos, depositários do amor de Deus. E se Ele não encontra frutos e mudança na nossa vida, o que é que nós estamos fazendo como representantes de Cristo? Ele não pode usar-nos. E se Ele não pode usar-nos, Ele não pode proteger-nos. Ele protege os seus. Mas se nós não somos dos dele, de fato, o que Cristo pode fazer por nós? Avança um pouco mais, vamos para o texto final. A advertência não começa fora da igreja. Esse texto de Ezequiel é claro. Por onde é que começa o juízo de Deus? Dentro da casa de Deus. Aqueles que receberam grande luz têm maior responsabilidade em produzir frutos. Nós somos chamados a sermos instrumentos de Deus. E se nós rejeitamos esse convite, que é imperativo, ide, fazei discípulos, apresentai o Evangelho, batizai a todos quantos receberam a mensagem de Deus. Se nós nos negamos a isso, a trombeta soa. Em algum momento haverá um acerto de contas. É isso que Deus está avisando. Nós terminamos aqui e vamos retomar os estudos apenas no primeiro domingo do mês de janeiro. Porque no próximo domingo nós temos um programa especial e então eu estarei fora o restante do mês de dezembro. Mas nós retomamos a segunda trombeta, é um estudo extraordinário. O que Deus realizou ao longo da história, como advertências. E nós precisamos estar atentos, porque há uma trombeta, a 7ª, que ela soa nos nossos dias. Ela não fala de fatos do passado, ela fala do nosso presente e do nosso futuro. Deus abençoe você, Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos cantar agora o hino Breve Jesus Voltará. Vamos nos pôr em pé para cantar esse hino. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ide às nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales, o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar, a canção entoai, breve Jesus voltará.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós suplicamos que as suas trombetas nos despertem. Queremos fazer parte do resgate cósmico. Queremos ser retirados desse planeta escuro e sermos levados à sua presença. Que o Senhor ouça a nossa prece nessa noite, muito breve, porque nós suplicamos em nome e nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Em paz eu vou.